E vamos conversar agora com o vereador William Alemão. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, vereador. Bom dia, Alex Braga. Bom dia, Nanda Chama. Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. Bonito programa hoje, olha. Obrigado. Né? Vim no rádio aqui, eu vim ouvindo. Você hoje está cobrando bonito, hein? Esse fiscalizando geral mesmo. E falando em cobrança, no segundo bloco, nós mostramos uma matéria, que é uma matéria recorrente aqui no programa, vereador, que é assalto dentro dos ônibus de Manaus e nos terminais, e falta de iluminação pública nos terminais. É como resolver esse problema, porque é um problema que a prefeitura joga para o governo joga para a prefeitura e os dois jogam para os empresários do transporte coletivo. Quem de fato é o culpado disso? Olha, há uns 2 anos atrás eu fiz a fiscalização em todos os terminais e nas empresas. E, infelizmente, essa obra que você está mostrando aqui é o terminal da Cidade Nova, né? Isso. Só T3. Nem o terminal da Cidade Nova, nem o lá do São José, lá o T4, eles foram entregues à obra. Até hoje, então, você vê um monte de quiosque fechado. E esse quiosque, durante a noite, é usado por trás dele o pessoal fazer as suas necessidades fisiológicas, além de todo tipo de bandidagem que se esconde por trás. E essa ideia era para transformar os terminais num mini shopping, onde você para. E o que acontece hoje? Tem os ambulantes, tem os quiosques fechados e a população vai quase dentro da pista para pegar o seu ônibus. Já é o primeiro Pior, erro. tem um distrito policial do lado. Aí do lado da Cidade Nova, exatamente. É do lado, não é nem muito distante. Alex, eu peguei um ônibus na Constantino Nery quando passamos em frente à Philips, antiga Philips. Agora é outro supermercado, eu esqueci. Né? Torquato Tapajós. Torquato, Constantino Torquato, aí o passageiro está do meu lado. Vereador, se cuida, porque daqui em diante até o hospital é onde é assalto. Meu Deus. E nessa parada, ele mostrou a parada, atrás da parada é o matagal, então é onde sai correndo pelo mato. E é o seguinte, a gente sabe exatamente aonde eles entram e onde eles saem. A polícia não consegue prender. Porque se prende, vereador, amanhã eu disse que custódia só tem escagelo. Agora, por exemplo, nesse Terminal 3 mesmo, tem uma parede do Muro Verde que todo mundo fala que ali tem uma parada de ônibus e é sempre nessa parada de ônibus que os assaltantes entram. Bem Pois é. próximo E tem da... uma questão, os motoristas de ônibus muitas vezes já conhecem quem são os bandidos, mas devido à própria empresa, eles são obrigados a parar. Eu conversei com algum deles, não, alemão, quando a gente vê que só tem o bandido, a gente passa direto. Agora tem a família junto, a gente acaba tendo que parar e a gente já conhece. E essa situação de todo mundo que trabalha no transporte público já sabe quem são os bandidos. Poxa, a Câmara de Vereadores está com um projeto de lei para botar o botão de pânico. Que é do vereador Breval. Alessandro Breval. E tem uma outra questão que eu falo sempre. Com a tecnologia a nosso favor hoje, todo mundo está com o celular, inclusive o bandido. Sim. Se você coloca o sistema de roteamento de internet nos ônibus, você consegue identificar todos eles mais rápido. Porque quando você entra, aparece lá, você tem um roteador, ele vai salvar o número de todo mundo que entrar. Então você consegue fazer um triangulamento que pega de todos os ônibus, porque os bandidos são os mesmos. É o bandido que rouba aqui, no ônibus, na mesma linha, toda noite, todos os dias. Vereador, vamos falar de IPTU, da cobrança do IPTU. O senhor cobrou o IPTU, nada mudou, a população teve que pagar o IPTU, mas aí pode recorrer. Mas a minha dúvida é o seguinte, vai recorrer, mas o dinheiro não vem de imediato para a população, fica com crédito para o próximo ano, ou seja, a prefeitura continua lucrando do mesmo jeito. Na verdade, a prefeitura está dando uma desperta, tanto com o IPTU quanto com várias outras taxas. Você imagina, tem empresa que pagava R$4.000 de IPTU, passou para 12, triplicou, e aí vem todas as outras taxas mais altas, e aí tem que entrar e ir lá, perder um tempo danado, porque isso eu mostrei na Câmara Municipal. Dizia, não, você vai no site e programa, só que você entrava no site e jogava para depois do prazo, que era o prazo final, então não tinha condições. Então, é uma questão que eu cobrei muito mesmo, porque é inadmissível. Você está programado para pagar. Vai ter um reajuste porque mudou o base de cálculo? Tranquilo, isso vai ser o quê? 5%, 10%? Mas não no que aconteceu em muitos casos, mais de 200% em muitos casos. E principalmente, falaram que fizeram uma atualização. Só que essa atualização para muita gente não foi... Ninguém chegou lá e disse, olha, a gente está atualizando. Não aconteceu. O drone passou, né? Passou a câmera da NASA, pegou em cima e aumentou, e já era. Aí você tem que ir lá perder um tempo. Olha, eu vou falar aqui, conheço um senhor de 72 anos, que ele passou 2 dias indo segunda e quarta lá. A pessoa que atendeu ele falou assim, não, você tem que entrar no site, mas eu já entrei. E me manda vir aqui. Não, tem um agendamento, mas como é que eu agendo, você não consegue? E não conseguiu resolver. Porque ele, como cidadão de bem, recebeu o IPTU, pagou, e depois a filha dele disse assim, mas pai, tá errado isso. Então, quando é que o senhor pagou no passado? Ele foi ver, ele estava pagando 180 metros a mais do terreno dele, que ele mora no mesmo lugar há 50 anos.
Mas aí eles Não mudou o telhado. Não mudou nada, absolutamente nada. Mudou o tamanho do terreno que pegaram, acho que o drone passou e atrás não tinha dono, já botaram pra ele o terreno, só pode. Ele quer saber agora como é que ele faz pra pegar o terreno que ele tá pagando IPTU. Águas de Manaus. Como é que está a CPI da Água de Manaus? Tá falando de roubo, né? Ou, desculpa, CPI, tá? CPI, Águas de Manaus. Que, olha, também aquela taxa de esgoto ali, pelo amor de Deus. Ali eu vou falar a palavra, é um assalto. Não é um roubo, é assalto mesmo. E tem uma outra coisa que não ficou muito evidente na CPI, que é da taxa de esgoto, que eu tenho recebido de alguns empresários. Você sabia que pelo Código Municipal, quando você vai fazer um empreendimento que tem mais de 40 pessoas ou trabalhando ou circulando, você é obrigado a fazer uma ETR, estação de tratamento de esgoto, de efluente. Beleza. Além disso, se for uma área onde já tem a acumulação da água de Manaus, você vai ter que pagar a taxa de 100% de IPTU. Mesmo você tratando do seu esgoto. Que absurdo, é igual poço também. Então, assim, é algo que também vai ter que ser apurado pela CPI, que de certa forma, não foi falado dentro das discussões ainda. Em algumas perguntas que eu passei, eu tenho solicitado a parte muito mais técnica, porque nós temos um órgão chamado AGEMAN, né, que nós temos um presidente lá há um ano, e durante um ano, o período que ele estava, e pouco antes dele entrar, não fez muita nenhuma. Que é algo no mínimo estranho. Campeã absoluta de reclamação de denúncia, não tem multa. Aí outra, tem leis. Nesse ponto, assim, não, mas os vereadores têm que se movimentar, mas tem lei. Tem a lei 16.628, se não me engano, que é sobre os buracos na rua. A Água de Manaus, se ela fizer o buraco, ela tem 48 horas para fechar, que pode ser estendido por mais 5 dias e tem que ter garantia de no mínimo 6 meses. É isso que acontece na prática. Muito longe disso, os buracos ficam lá anos. Aqui, de uma moradora, ela tá querendo saber o seguinte: ela tem poço artesiano na casa dela e ainda assim cobram a taxa. Eu perguntei, essa taxa que estão te cobrando é de esgoto? Ela falou, cobram a taxa de esgoto, mas estão cobrando além da taxa de esgoto. Mas a conta de água, é isso? É a conta de água. Porque o que acontece? O poço artesiano, você tem que ter autorização, né? E Isso ainda até assim, quem era das antigas, assim, quem fez o Todo poço. mundo. Aham, e ainda assim você tem que ter um ponto de água. aham. Mesmo sem usar. Aí, Mesmo se usar, você tem que estar lá, aí você vai pagar a taxa. aham. É o que você. Normalmente o posto quem tem são as grandes empresas que consomem muita água. Então é uma questão de economia. Sim. Só que ainda assim elas precisam ter a ligação da rua. Até mesmo se você tiver uma casa fechada, tem a ligação da rua. Você tem que pedir para desligar, para arrancar fora e isolar. Senão você vai ficar pagando Para taxa. finalizar aqui o nosso bate-papo político com o vereador William Alemão, a Amazonas Energia. Eu sei que você foi um dos vereadores que foi para as ruas, foi um dos vereadores que fiscalizou essa demanda do povo. Graças à justiça, a Amazonas Energia não conseguiu enfiar a goela abaixo da população, ali aqueles medidores, aquele poluição visual da cidade de Manaus. Foi o caminho legal que a Câmara achou, né, com o projeto de lei, que foi justamente esse. A gente pegou e disse, ó, o Caio viu a necessidade e agrega também um outro projeto meu, que essa lei que o Caio alterou, ela não dá punição financeira ainda. Então ela já está em projeto na Câmara, uma que vai mudar e vai passar a realmente multar. Aí a Prefeitura vai inverter o papel. A Prefeitura vai multar tanto a Amazonas Energia como qualquer outra empresa que abandona aqueles cabos. Você passa em vários bairros da cidade de Manaus, aquele monte de cabo pendurado, jogado, que... De qualquer jeito. De qualquer jeito, e principalmente de empresas que já não Nem atuam mais. Não atuam mais, mas não arrancaram. Então a gente está transferindo isso para o Implube fiscalizar e poder multar a empresa. Sabe, esse cabo aqui é de quem? É da empresa tal, desmulta. Aqui está abandonado, tem que limpar. Não tem condições, a cidade de Manaus é uma cidade linda. Só que... Do jeito que cuidado. estava? Do jeito que estavam querendo fazer. Mas, vereador, para concluir esse nosso bate-papo mesmo, o objetivo da CPI é também diminuir essa taxa de esgoto, que é um absurdo, 100%. A principal questão da CPI é quando a gente coloca no todo uma empresa que está em Manaus, o contrato tem 20 anos, nós não vimos melhora nenhuma na coleta de esgoto. Não, mas nós já estamos em 20, diz que tem uma proposta até final do ano chegar a 30%. O contrato inicial diz que em 2023 já tinha que ter 50%. Olha aí. O atualizado já era para ter 29%. E não tem. A própria empresa, na propaganda que ela fez, botava que tinha 25%. Aí, na verdade, são 22%. Ou seja, mentira na propaganda. E principalmente... Estelionato. E principalmente, o investimento não foi dela.
A gente Foi tem do Estado. e do município. Você pega os planejamentos municipais e estaduais, foram eles que. Que pra mim isso é o maior absurdo, vereador. O Estado vai lá, constrói, a Prefeitura vai lá, constrói com o nosso dinheiro, com o dinheiro da população, aí nós vamos ter que pagar o que já foi construído com o nosso dinheiro. Você lembra que eu falei mais cedo sobre você construir a Itaé? Tem grandes condomínios, eu posso dar o exemplo do Elisa Miranda, que tem lá mais de 6 mil pessoas morando, que construiu as estações de tratamento dela, passou para Amazonas, para Água de Manaus, desculpa, passou e paga taxa de esgoto. E a contrapartida ninguém sabe dizer qual foi. Então, tudo isso, eu elaborei 14 perguntas que entreguei na CPI e está incluso essas coisas, porque a gente precisa deixar muito transparente para quem está pagando a conta. Ah, eu estou pagando por quê? Onde é que está indo? E principalmente o destino final. O destino final tem que ser provado onde é que está. Porque, não, estou pagando, estou fazendo minha parte, estou pagando caro, mas e realmente? Quem é que cadê o teste de potabilidade desse esgoto? Depois de passar na TE. Porque a empresa normal, de 2 em 2 meses, ela tem que passar para SEMAS o laudo dela. Diz, olha, tá aqui o laudo, tô jogando certo. Senão, ela é multada. Hoje em Manaus, você não recebe multa. A AGEMAN foi criada para fiscalizar todos os contratos da prefeitura. E quem vai multar a AGEMAN por não termos dado a Águas de Manaus? Pois é, a AGEMAN, hoje nessa CPI, a AGEMAN está no meio porque não ficou bem explicado. As perguntas ficaram lá. Nós ouvimos o próprio executivo, o próprio prefeito dizendo que ia pedir um estudo para cancelar. A AGEMAN negou, disse que nunca teve esse estudo, que ele nunca solicitou oficialmente um estudo para cancelar o contrato. Então já começa por aí a famosa conversa que já acaba ali naquela... Tem pernas curtas, né? Já termina aí. E aí, continuando, no passado, saiu da ação, criou-se a AGEMAN. E a AGEMAN deu 2 multas. As 2 multas, a Água de Manaus recorreu aí, a parte jurídica é normal. Só que não é o que nós vemos na rua hoje, ter 2 multas em 5 anos e no último ano não ter nada, 0. 2 multas em 5 anos, com as centenas, dezenas de denúncias, é no mínimo estranho. Mas, vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Parabéns pela atuação lá na Câmara Municipal de Manaus. Obrigado. É um prazer estar aqui sempre. Só chamar que eu venho.